Boa noite para todos. É uma honra muito grande, um prazer enorme estar aqui hoje, na presença dos diversos companheiros, pela chance de reencontrarmos companheiros queridos e ao mesmo tempo fazermos novos amigos nas oportunidades que o Senhor nos oferece de atividade na seara espírita. Nenhum de nós aqui presente ignora que, conforme a doutrina espírita, desde o princípio da história do nosso planeta, existe um espírito designado para acompanhar os destinos da Terra. Nós o conhecemos pelo nome de Jesus de Nazaré, mas ele não é simplesmente visto na doutrina espírita como aquele homem singular que viveu na época da Palestina antiga, ocupada pelo Império Romano, no século I da nossa história, mas é, na verdade, o espírito mais evoluído que a Terra já teve a oportunidade de conhecer. E foi exatamente este espírito, o nosso governador planetário, que cuidou de todas as fases do desenvolvimento do nosso planeta, desde o período inicial com o surgimento da vida, as várias etapas da evolução das espécies, até por fim o surgimento da criatura humana, o surgimento da espécie humana, o Homo sapiens, apresentado no planeta como sendo a primeira espécie consciente de si mesma, aquela que teve a oportunidade de contemplar a si próprio e, por conta da percepção da sua própria existência, oferecer a compreensão da sua relação com a vida, permitindo que espíritos nesta condição passassem a ter livre-arbítrio, passassem a ter experiências expiatórias e esses princípios espirituais passassem a ser chamados de espíritos. Só que existe uma coisa que é muito importante para que a humanidade consiga avançar, para que a criatura humana não se perca nos labirintos da vida, porque ocorre um fenômeno muito interessante, Vaíta. Nós temos um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: nós somos espíritos que nos comprometemos demais, a gente faz muita besteira, a gente faz muita coisa errada, e se nós fôssemos ficar no mundo espiritual para realizar o nosso processo evolutivo, unicamente experimentando as nossas transformações durante o período da nossa estada no mundo espiritual, nós poderíamos dizer que não seria razoável que fosse assim. É muito importante que a estadia nossa nessa outra dimensão seja percebida por nós como sendo um momento muito importante. Por quê? Porque é o retorno para casa, é a chance de nós refletirmos sobre o que fizemos, sobre as lições que aprendemos. Mas o que aconteceu conosco? Como a gente erra demais durante o nosso momento na Terra, ficar no mundo espiritual, a gente demora muito para mudar, demora muito, que até eu tomar consciência de que eu errei, conseguir perdoar alguém, demora muito. E às vezes eu posso me enganar, eu posso achar que eu perdoei quem na verdade eu não perdoei. Então, exatamente para garantir ao espírito a certeza da sua mudança, para garantir ao espírito a convicção de que ele de fato mudou, nós experimentamos a reencarnação. Em que condição?
quando a gente renasce no mundo corporal, a gente renasce sem uma conexão muito clara com o nosso passado. Nós renascemos e não lembramos quem éramos, o que fizemos, quais eram as nossas intenções, quais eram as relações que nós mantínhamos com as outras pessoas. E isso é muito importante para que a gente tenha êxito, porque se a gente for reencarnar lembrando de tudo, não precisa vir. A gente só vem porque esquece. Porque se fosse para renascer lembrando de tudo que já viveu, vem para quê, meu filho? Se você lembra tudo que viveu, fica do lado de lá. A razão pela qual a gente vem é para que esse apagamento parcial do passado permita com que eu reavalie a minha vida e eu possa mudar. Eu vou conviver com pessoas que são difíceis, eu vou conviver com inimigos do passado, espíritos que de repente eu prejudiquei, ou que me prejudicaram, ou que nós reciprocamente nos prejudicamos. A gente vai conviver de novo para ver se a gente desata esses nós. Então eu preciso de um corpo denso para que eu consiga esquecer quem eu sou e ter melhores condições de mudança. Essa é a parte boa. Mas tem a parte ruim. A parte ruim é que para que a gente consiga esquecer o passado e ter a chance de fazer uma nova história, a gente esquece também que somos espíritos. É uma coisa doida, porque ao mesmo tempo que é bom, porque a gente vai ter a oportunidade de renascer, estar no mesmo lar, com pessoas que eram difíceis no ontem, agora colocados na condição de mãe, de pai, de filhos, nós também percebemos que esse bloqueio que a gente experimenta veda de alguma forma também nas nossas mentes a compreensão do nosso próprio passado e veda também a compreensão da nossa visão espiritual que a gente precisa ter. Então, o que é que o governador planetário faz para que a gente não se iluda achando que é só matéria? Porque eu podia achar, não, eu só sou corpo mesmo, não tenho espírito não, eu sou só isso. Eu poderia me iludir, mas exatamente pelo fato de que nós poderíamos nos iludir, achando que é verdade, é isso mesmo, eu só sou corpo. Desde o princípio da história da humanidade, nós tivemos uma série de embaixadores do Cristo planetário que aqui estiveram para nos ajudar. São inúmeros os nomes deles. Os sábios que escreveram os Vedas, os que escreveram o Mahabharata, o próprio Krishna compondo o Bhagavad Gita, a mensagem do Buda, a mensagem de Zaratustra, a mensagem de Hermes Trismegisto no Egito, a mensagem de Sócrates, de Furri, de Confúcio, a mensagem de Moisés, a mensagem do próprio governador planetário, Jesus. Todas essas são mensagens que visam alertar a criatura humana de que nós não somos matéria. E foi exatamente por isso que surgiu na Terra as diversas religiões. O objetivo das religiões na nossa sociedade é impedir que a matéria nos segue, é impedir com que a gente de repente fique enlouquecido pela vida material. Então o governador planetário mandou vários emissários, vai você, vai você, vai você, mandou vários, cada um deles trazendo informações que muitas vezes se complementam, outras vezes são tão parecidas que parecem a mesma. As doutrinas antigas, reconhecidas como
as doutrinas secretas, como nos fala o capítulo 1 da obra Depois da Morte de Leon Denis. E é uma coisa muito curiosa, é que as técnicas para que a gente faça esse processo de nos aproximarmos das verdades espirituais e aprendermos as lições espirituais, elas têm, na verdade, 5 formas diferentes, Vaídas. 5 formas diferentes da gente lidar com o conhecimento espiritual. Porque já imaginou um revelador chegar aqui e dizer: gente, eu tenho... antes de eu falar disso, fazer um comentário, né? Estou dizendo que são vários, e a gente pega no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que são 3, afinal são 3 ou são vários? Universais são 3, locais são inúmeras. Então são revelações locais para aquele povo, e que não tinha o caráter universal, mas sim para os que eram migrados. Por isso que elas eram tão profundas, porque elas eram para os povos que haviam migrado para o planeta e não para os que eram daqui exatamente. Então, esses reveladores todos, se eles chegassem para dizer assim: gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu vou falar para vocês como é que é. Nós somos um ser imortal, esse ser imortal, ele é indestrutível pela morte, a gente vive, vai para o mundo espiritual, nós vamos ter uma vida do lado de lá, e se formos bons a gente vai ficar bem, se a gente não for bom não vai ficar bem, depois a gente volta, a gente vai retornar para uma outra existência e vai viver outro. Gente, a gente não vai aprender isso nunca. É muito complicado para a nossa cabeça aprender as coisas, muito difícil. Então, existem 5 formas que esses reveladores utilizaram para que os seus conhecimentos ficassem guardados na nossa mente. A primeira forma, a mais primitiva que tem, a que a gente começa a aprender para gravar as coisas, é através dos versos rimados. Batatinha quando nasce... tem aqui também isso. Pois é. Como é que a gente não esqueceu? Por que a gente não esquece? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Cravo saiu ferido. Meu Deus, olha que não é a mesma coisa? Como é que pode, né? Mas por que isso? Porque quando você coloca o ensinamento na forma de versos, fica muito bom de guardar. Fica muito bom. Porque as pessoas, elas dizem: olha, eu não lembro bem, mas o verso eu lembro. E as pessoas guardam quando é um texto rimado. Então, a primeira dessas revelações, ainda que parciais, locais, que nós tivemos a oportunidade de lidar, os chamados Vedas, são todos rimados, é tudo verso. São cantos chamados Upanishads, é tudo rimadinho. Então, quando eles aprendiam, eu aprendia rimando. E aí é assim que a gente aprende, porque vai rimando e a gente vai aprendendo as coisas, e quando a gente percebe, a gente já aprendeu, de tanto que a gente vê aquela coisa rimando. Não, está falando um pedaço, peraí, aí vamos embora, de novo, volta, pega do comecinho, como é que é, e aí você vai. Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, daquelas tardes vagueiras, à sombra das laranjeiras debaixo dos panamás. É assim? Ou coisas diferentes, mas sempre no mesmo estilo. A poesia foi a primeira das expressões das quais nós nos valemos para realizar o trabalho de aprendizado. Então, os Vedas, que são essa revelação muito antiga,
é todo rimado, ele é todo na forma de rimas, são 4 volumes, todos são rimados. Muito tempo depois apareceu um outro livro, também um livro religioso, chamado Mahabharata. O Mahabharata, ele também é um poema. O Mahabharata é o maior poema que existe, não é os Lusíadas não, é o Mahabharata mesmo. O Mahabharata tem aproximadamente 100 mil versos, e ele fala sobre uma guerra. 60% do livro fala de uma guerra que se passou em 18 dias, mas é um livro muito volumoso, tudo rimadinho para a gente aprender sobre vida espiritual. É dentro do Mahabharata que existe um pedaço dele chamado Bhagavad Gita, que é a síntese do pensamento de Krishna, todo rimado, todo feito com rimas, para que as pessoas aprendessem. O Bhagavad Gita é onde Krishna vai ensinar sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre mundo espiritual, sobre evolução. Você vai encontrar dentro do Bhagavad Gita muitas informações assemelhadíssimas ao conhecimento espírita. Nós temos, por exemplo, uma pergunta em O Livro dos Espíritos, pergunta 166. Na pergunta 166 de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga os imortais, dizendo o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a pergunta de Kardec. Mais pertinho. Deixa eu aumentar. Oi. Pode estar um pouco baixo. Então vamos lá. Então, o que acontece? Nem eu estava me ouvindo. Vamos lá. Então, agora tá bom. Então, o que acontece? Dentro do Bhagavad Gita, a gente vai encontrar essa mesma pergunta que Kardec faz sobre como é que pode uma alma se depurar. Isso é feito para Krishna. Está no canto 2º, no item 21 e 22 do texto, aonde Krishna responde: assim como o corpo troca de veste, assim também o espírito trocará de corpo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até alcançar a perfeição. O conhecimento é basicamente o mesmo, e o Bhagavad Gita também é na forma de um poema. Poema lá, poema aqui. Só que dentro do Bhagavad Gita, na construção de uma religião que se formou, eles descobriram uma segunda forma da gente... Melhorou? Demais. Eles conseguiram uma segunda forma de como a gente deve levar conhecimento espiritual. E essa segunda forma de levar o conhecimento espiritual não é a poesia, é a música. Porque a gente aprende também com música. A gente não aprende só com poesia, a gente aprende com música. E eles começaram as músicas: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, as melodias, os mantras, eles vão aparecendo exatamente para que as pessoas se apropriem daqueles saberes, repetindo aquela mesma melodia, aquela mesma música. E isso é tão verdadeiro que hoje nos cursinhos, quando vai ter vestibular, os professores de biologia têm um monte de música para os alunos guardarem aqueles nomes
esquisitos de biologia, né? E aí é um monte de mnemônico e musiquinha para poder guardar os tipos de substância que estão dentro das células, organelas, tudo feito com música. Por quê? Porque é mais fácil você guardar uma música do que você tentar decorar um texto que não tem correlação nada com nada. Então, uma segunda forma que a gente tem para levar conhecimento espiritual é música, né? Quero ser manso, ser limpo e pobre de espírito ser. A gente talvez não lembrasse 4 bem-aventuranças, mas cantando lembra, né? Que é manso, pobre de espírito, limpo, né? A gente vai lembrando porque a melodia ajuda a lembrar. E a gente consegue com isso guardar conhecimentos espirituais. Existe uma terceira forma que também se utiliza para conhecimentos espirituais. Essa terceira forma chama-se questionário. Já viram o questionário? A gente, quando aqui, quem tem minha idade aqui vai lembrar que a gente estudava com questionário. Vocês querem ver quem é que faz mais ou menos a minha idade? Eu vou fazer uma pergunta e eles vão responder igual a mim. O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Gente, eu vim do Amapá, como é que pode vocês terem o mesmo texto? Isso é uma forma de aprendizado chamado questionário, em que você vai navegando pelo conteúdo através de perguntas que vão trazendo os questionamentos que a gente tem. O que é o Livro dos Espíritos? É uma revelação feita na forma de questionário. O questionário é uma das expressões que a gente tem. Então nós temos poesia, é uma, nós temos música, é outra forma, nós temos questionário como outra forma, e os meus amigos aqui da minha idade vão lembrar de uma outra forma de aprendizado que tinha, chamada ponto. O ponto. E o ponto, ele era todo dividido por item, lembra? Tinha o primeiro, aí 1, 2, é tudo numeradinho dentro, é numerado. De onde vem essa ideia de pegar e numerar as coisas? 1, 2, 3, aí você vai numerando itens para que as pessoas possam se apropriar. Alguém já pegou um catecismo na mão? Um catecismo, ele é todo numerado. Item 1, está lá dito. Item 37, Deus quando criou as criaturas, 38. Então é tudo itemizado. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e veja como é que ele é. É capítulo e item, gente. Isso é estratégia para que a gente possa localizar o que se precisa. Isso é organização de conteúdo. Então, assim como nós temos o processo de poesia, a música, o questionário, nós temos também o ponto, que é esse texto corrido todo marcado, que vem da herança do período jesuítico, da educação jesuítica, em que a gente aprendia com os pontos marcando todos esses. Mas eu disse que eram 5, e eu só falei 4, está faltando 1. O quinto tipo de estratégia de educação que a gente usa chama-se história. Não é parábola, é história. Você conta uma história, a pessoa vai guardar o conhecimento com a história que se conta. Só que nem toda história é parábola, tá? Existem 3 tipos de histórias de fundo moral. A parábola é uma das 3. Existe o apólogo, existe a fábula e existe a parábola.
O apólogo é a história de fundo moral, aonde os seus personagens são seres inanimados. O apólogo é assim, mais ou menos. Aí a lua estava muito triste, ela se escondeu atrás da nuvem, ficou chorando. O sol, então, preocupado com esse é apólogo. Quando eu era menino pequeno, tinha uma história que contava que uma estrela se apaixonou por um grão de areia. Você já assistiu? Não sabe não? A estrela se apaixonou pelo grão de areia. É até uma música. Um pequenino grão de areia se apaixonou pela estrela no céu e o grão de areia no fundo do mar. Eles se apaixonaram e aí a estrela então se jogou como uma estrela cadente em busca do seu amor, e aí nasceu a estrela do mar. Mãe, uma historinha. Esse é um apólogo. E nós temos também as chamadas fábulas. As fábulas, elas não têm seres inanimados, mas também não é homem os personagens, é tudo animal. Mas são animais hominializados, eles têm características humanas. Ele tem raiva, tem preguiça, eles têm as características que o ser humano tem, né? Quem não conhece a mais famosa de todas as fábulas, a fábula da cigarra e a formiga, que eu nem vou contar porque todo mundo sabe. A fábula da raposa e as uvas. Esopo, La Fontaine foram grandes criadores de fábulas, oferecendo para nós lições morais a partir dos animais. Mas dentro do elenco das histórias, que está nesse quinto tipo de estratégia para a fixação de conteúdo, existe uma chamada parábola. As parábolas são histórias de fundo moral, onde os personagens são homens. Então isso é uma parábola. Um pai tinha 2 filhos e disse o mais novo: pai, me dá a parte que me cabe. E o pai, repartindo tudo entre os filhos, deu ao filho que pedia, que partiu para uma terra distante. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. Isso é parábola. Isso vai pegando pessoas e vai fazendo uma representação das pessoas na interpretação daquilo que você queria dizer. Você conta numa história, e a vantagem é que a história, ela preserva o conteúdo. Se você fala uma coisa diretamente, ia se perder, porque não tinha imprensa, não tinha escrita. Quando Jesus falou: anota aí que eu vou falar, anota aí, põe na imprensa, imprime, não tinha isso. Como que ele ia fazer com que as pessoas guardassem seus ensinamentos? Então não se dá ensinamento direto. Você precisa dar de uma forma que aquele ensinamento ele vai encapsulado dentro da história. No futuro as pessoas vão contando a história e vão interpretando, vão descobrindo, e vão encontrando significados para as palavras que foram utilizadas na parábola. Então, por exemplo, nós poderíamos de repente receber de Jesus o ensinamento de que a gente tem que ser caridoso e perder esse ensinamento. Aí ele conta a parábola do bom samaritano, e a gente vai contar isso durante 2000 anos, e o povo lá do ápice vai lembrar dessa história e vai contar, e vai ser a grande parábola impulsionadora do trabalho, a preocupação com o outro que estava caído à beira da estrada, etc. Parábolas, portanto, elas trazem um poder muito grande de modificação das nossas vidas a partir do momento em que eu me aproprio delas e começo a fazer as análises que elas precisam ter. Então é uma estratégia. Nós não tínhamos nenhum tipo de garantia do texto. Será que vão mexer nesse texto? Será que vão alterar? Um monte de gente analfabeta, ia ler aonde? Então conta a história que é melhor. Conta a história.
10% da população da época do Cristo sabia ler. Então contar parábolas era uma boa, porque eu levava essa informação para outras pessoas. O Novo Testamento, mais especificamente o Evangelho, ele tem 26 parábolas e tem mais 14 textos que são chamados de ditos parabólicos. E esses ditos parabólicos, quando somam, dá 40. Então, Jesus deixou 40 parábolas. 40 parábolas e ditos parabólicos são 40. A parábola mesmo são 26. E isso é muito surpreendente, porque o Evangelho ele é muito fininho. Se a gente pegasse assim, o texto bíblico e fosse ver o Evangelho é uma parte muito estreitinha dentro do texto bíblico. Nesse pedaço que são os Evangelhos, tem 26 parábolas, mais os 14 ditos parabólicos. Aí você diz, nossa, se aqui tem 40, que dirá o que tem no Velho Testamento todo, que é muito maior, não é? O Velho Testamento tem 49 livros, o Novo Testamento tem 27, então muito provavelmente tem muito mais parábolas no Velho do que no Novo, não é verdade? Mas não é. O Velho Testamento só tem 2, só existem 2 parábolas no Velho Testamento, enquanto que no Evangelho você encontra uma quantidade enorme, justificando a fala do profeta que, comentando sobre Jesus, dizia: e abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Porque parece que eu tão besta, vai abrir a boca em parábola, vai contar parábola. É só contar. Não era hábito daquela região contar parábolas. Não se contava parábolas como Jesus fez. É uma novidade para aquele período, usar a parábola como um instrumento de educação. E por que eles não usavam parábola? Porque o judaísmo ele tem uma maneira muito própria de lidar com os textos dele. É porque para o judaísmo todo texto é uma parábola. Então existe dentro do judaísmo 4 níveis de estudo dos seus escritos. Existe um primeiro nível de estudo chamado Pshat, P-S-H-A-T, Pshat. Significa literal. É você pegar o texto e dizer: o povo estava preso no Egito e o faraó não deixava o pessoal sair, e o povo ficou preso. Aí no ano seguinte, vamos estudar de novo, aí o povo ficou preso no Egito e o faraó não deixava o pessoal sair, e aí aquilo é repetido, a literalidade do texto é repetida. Nós chamamos esse estudo exaustivo da literalidade para a apropriação da história pela história de Pshat. A capacidade de pegarmos o texto, dominarmos tanto que você pega um jovem judeu e pergunta: fala para mim tal coisa, o cara conta a história toda, que ele já leu tanto, ele já ouviu tanto aquela história que ele repete todos os versículos que tem, porque foi repetido exaustivamente aquele texto. Então acontece, depois que você domina o texto satisfatoriamente, os judeus fazem uma segunda visita no texto, num processo chamado Remes. Remes é a leitura simbólica do texto. Eles não leem mais nada como literal, tudo é simbólico agora. Então, quem é? O faraó prendeu o povo no Egito. Pois é, mas agora o faraó não é mais o faraó e o povo não é mais o povo. O faraó é o ego que está prendendo o selfie. Então ele é o orgulho enclausurando o eu novo que está preso e que tenta se libertar, e as nossas imperfeições mantêm a gente cativo na terra distante de Deus. A gente quer voltar para perto de Deus e o egoísmo tenta prender. Em judaísmo chamamos isso de remes.
o estudo simbólico da textualidade. Pega uma Arca de Noé, a gente vai aprender a Arca de Noé 50 anos depois, pois é, não é. A arca protege a família. Se fosse fazer uma leitura próxima daquilo que o Espiritismo diz, a arca é o Evangelho no lar. Você bota a família dentro, e aí vem a chuva de lágrimas e a família está protegida dentro da arca. Então são leituras simbólicas do Remes. E o judaísmo oferece um terceiro nível. Um terceiro nível que nem sempre na própria doutrina espírita a gente faz, chama Drash, D-R-A-S-H, Drash. Drash vai além do simbólico. Drash é o seguinte: tá, tudo bem, mas quem é você no texto? Então eu tenho uma parábola do bom samaritano que fala que um samaritano desceu de Jerusalém para Jericó e tal. No Remes eu vou dizer, ele saía de Jerusalém e ia para Jericó, que era da espiritualidade para a materialidade. Isso é Remes. Quando eu vou para o Drash, é quando eu digo, e quem é você na parábola? Você é o salteador da beira da estrada? Você é o levita que passa e não enxerga quem está caído? Você é o sacerdote que se acha superior demais? Ou você é o assaltante da beira da estrada? Quem é você na história? Então é para fazer a pessoa refletir quem ela é nesse cenário. É a oportunidade do indivíduo se auto-identificar nesse contexto. E tem um quarto nível que a gente só faz em hebraico, porque precisa da forma das letras para fazer, que chama Sud, oculto, misterioso, cabalístico. Isso a gente só faz em hebraico. Traduziu, perdeu. Então não adianta nem a gente perder tempo discutindo esse, que a gente não vai conseguir fazer em português. O que mostra para nós que as parábolas, elas não podem ser aprendidas por nós como textos literais para a gente estudar apenas pela literalidade dele. Eu preciso avançar para os aspectos simbólicos que ele possui. E foi esse o sentido maior pelo qual Jesus, o governador planetário, ao nos oferecer a sua mensagem extraordinária, cifrou por dentro das suas parábolas a mensagem do amor. Todas as mensagens do Cristo em forma de parábola remetem ao amor, à misericórdia. Na parábola do bom samaritano, você recolhe o inimigo na beira da estrada. Na parábola do filho pródigo, você vai juntar o filho que se perdeu, mas que decidiu voltar para casa. Na parábola da chamada trabalhadores da vinha, que a gente chama de trabalhadores da última hora, é a misericórdia empregando aquele que não tinha condição de trabalhar um dia inteiro e valorizando-o como se ele tivesse a mesma importância do outro, porque para Deus nós somos todos iguais. Todas as parábolas de Jesus convergem para uma única percepção: a necessidade do amor. Seus embaixadores celestes que vieram antes dele, Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra e quem mais quiser, falavam do amor. Falavam do amor. Jesus falou do amor. E eles também falavam. E alguém pode dizer, essa mensagem aí não é nova não, ó. Que todo mundo falou disso e está falando também, então não estou vendo grande mudança nisso. O problema da mensagem do Cristo não é ele falar aquilo que alguém poderia até já ter dito, mas é a intensidade de amor que a fala possui. Os biógrafos de Gandhi contam que uma vez uma mãe procurou por ele dizendo que ela estava muito preocupada com o filho. Ela tinha um filho pequeno e o menino era diabético. E a mãe disse assim para o Gandhi: Gandhi, meu filho é diabético e eu fico muito preocupado que ele quer comer açúcar.
E você sabe, né? Diabético é louco por açúcar. E eu falo para o menino para não comer açúcar e ele não me ouve, sabe? E eu trouxe com você, para você conversar com ele. Dizer para ele não comer açúcar, faz mal para ele. E o Gandhi então teria dito: tudo bem, traga seu filho daqui a 3 meses e eu vou conversar com ele. Mas Gandhi, o menino está aqui. Converso com ele daqui a 3 meses. Volte daqui a 3 meses, eu vou conversar com ele. 3 meses se passaram, a mulher voltou com a criança. Gandhi, está aqui o meu filho, que você disse que queria conversar com ele, o diabético. Ah, sim, me dê ele aqui. Pegou o garoto, colocou no colo e disse: meu filho, não coma açúcar. Açúcar faz muito mal para a saúde, não coma. Não faça isso, estou lhe pedindo, não coma açúcar, tá bom? Tá bem, pronto, pode ir. Aí a mãe disse: peraí, acabou a conversa? Sim, acabou. Mas Gandhi, era só ter dito isso há 3 meses atrás. Por que você não disse isso há 3 meses para o menino? Responde o Gandhi: porque há 3 meses atrás eu ainda comia açúcar. Eu estou há 3 meses sem comer açúcar para ter a autoridade para poder dizer para ele, olhando no olho dele: não coma porque faz mal, porque eu não estou comendo. Para que eu tenha autoridade para falar para ele. Então, a grande diferença da mensagem de Jesus é a intensidade de amor que o Cristo depositou nas suas pregações, que transformou efetivamente a história da humanidade. Vou dar 2 demonstrações dessa transformação. Não tenho nada contra Krishna, nada contra o Buda, muito pelo contrário, sou um grande admirador dos dois. Mas é muito interessante o que acontece com os discípulos de Buda e os discípulos de Krishna após a desencarnação de seus mestres. O que acontece? Os discípulos de Krishna, quando o Krishna desencarna, eles vão para os mosteiros procurar o contato com a lei universal para alcançar o chamado Samadhi, a plenitude espiritual. Os discípulos de Buda, após a desencarnação dele também, se recolheram nos locais para alcançar a iluminação pelo Nirvana, a busca da iluminação espiritual pela negação dos desejos, a ruptura com Maya, que é a sedução dos desejos do mundo, a paixão do mundo corporal e a libertação garantida da criatura desta vinculação com os prazeres terrenos. Isso aconteceu com os discípulos de Buda e com os discípulos de Krishna. E o que fizeram os discípulos de Jesus quando o Cristo foi crucificado? Para qual mosteiro que eles foram? Onde que eles se esconderam? Que tipo de veste especial eles se colocaram para dizer que serviam Jesus? Os discípulos de Jesus abriram a casa do caminho para recolher os miseráveis, para lavar feridas, para juntar os abandonados. Essa é a diferença. Era tanta impregnação de amor na fala de Jesus que os seus discípulos entenderam que o caminho para a iluminação não era se recolhendo espiritualmente, era no convívio com o outro, era o convívio da criatura humana com o seu próximo, que promoveria nele o desabrochar do verdadeiro amor que iluminaria a criatura, e não isolamento. Então é um impacto muito grande que a gente percebe na maneira como o cristianismo se impõe. E o interessante é que eles eram tão determinados nisso que o Império Romano ficou com ódio deles. Eles morriam
devorado por fera, arrastado por cavalos, flechados, feitos tocha humana, lançados no azeite, não desistia. O prazer de amar, a felicidade em amar era tão significativa que eles não duvidavam da necessidade de mudar as suas vidas para que eles pudessem fazer essa transformação. É aí que está a grande diferença, pela convocação que Jesus faz, não para um processo de isolamento espiritual para que eu me sublime, não, vai ao encontro do outro. Quando Paulo de Tarso perguntou para ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? A voz do deserto respondeu: entra na cidade, que te será dito o que haver de fazer. Vai conviver com os outros, vai conviver com as pessoas, porque esse é o roteiro para que a gente se liberte das nossas imperfeições. E a segunda demonstração que a gente tem de que a mensagem de Jesus foi incrível é que toda vez que um embaixador celeste vinha e trazia a sua mensagem, ele despertava uma quantidade imensa de pessoas. Espíritos acordavam da sua letargia espiritual e se modificavam, se transformavam. Quando Krishna veio, uma série de espíritos conseguiu a sua iluminação, conseguiu a sua transformação, conseguiu se reconectar com o sagrado, e aí voltaram para seus mundos de origem. E aí, na região onde essa mensagem chegou, aquela civilização entrava em declínio. Quando Buda trouxe a sua mensagem, libertou um monte de gente na região que ele vivia, do Nepal, e uma série de espíritos acordados retornaram para seu mundo de origem, e aquele povo entra em declínio. Quando Hermes Trismegisto trouxe a sua mensagem no Egito, despertou tanta gente que o Egito entrou em declínio. Isso é mesmo espiritual e tal. E aí o Egito começa a entrar num processo de declínio. Por quê? Porque as verdades espirituais, acordando as criaturas, promoviam a transformação. E Jesus, hein? Jesus acordou alguém, promoveu alguma mudança? Gente, a mudança que Jesus fez foi tão grande, mas foi tão grande, foi tanta gente que despertou, foi a quantidade tão numerosa de espíritos que acordou com a mensagem simples do amor que ele trouxe, que o mundo entrou na Idade Média. Só ficaram nós, os medíocres. Todo mundo que era melhorzinho aprendeu. Não, o caminho é esse. Nós só ficou tanta gente ruim, que nós corrompemos a própria mensagem do amor. Olha que louco! Em nome do amor eu vou te matar, em nome do amor vou fazer uma guerra, em nome do amor toco fogo em você. É uma maluquice, mas foi o que a gente fez. E quando a gente fala isso, nós não estamos falando de ninguém, estamos falando de nós, porque somos nós mesmos, em outras edições corporais, em outras encarnações, que fizemos isso. Então, esses excessos que a gente cometeu durante o período da história cristã, decorre exatamente da nossa mediocridade. Nós recebemos uma joia linda na mão, eu não sei nem trabalhar com isso, então nós passamos a adorar Jesus ao invés de segui-lo, a deificar Jesus ao invés de fazer dele um roteiro de vida, e nós sacralizamos Jesus ao invés de elegê-lo como mestre para as nossas vidas. É por isso que é muito importante nós revisitarmos os textos que Jesus deixou para nós, as suas parábolas, para encontrar o amor que ali está depositado em suas páginas, para que nós retiremos de sobre a figura do Cristo
os rituais, os paramentos, as liturgias, os aspectos exteriores para nos aproximarmos da verdadeira mensagem de amor que Ele nos ofereceu. E esta mensagem de amor que Ele nos oferece, ela não exige que a gente saia no mundo vivendo uma vida totalmente alheia a tudo que nos acontece. A proposta de Jesus não é que nós saiamos do mundo vestidos de saco, todos cheios de cinza, gemendo a nossa desgraça. Não. A proposta que a doutrina espírita nos oferece é a gente retirar de cima da mensagem de Jesus toda essa poeira que a gente colocou e encontrar a mensagem, para descobrir que suas parábolas eram parábolas sobre o amor. E esse amor que o Cristo nos propõe é primeiramente dentro dos nossos lares. Não faz sentido nenhum nós falarmos do Cristo de costas para as nossas famílias. Não faz sentido nenhum nós querermos valorizar o pensamento de Jesus sem nos voltarmos efetivamente para o grande trabalho de transformação que os nossos lares podem nos oferecer. É exatamente ali, naquele espaço que ninguém vê, no lugar onde ninguém nos nota, que nós vamos dar as verdadeiras demonstrações de sublimidade das nossas almas. Não é no espetáculo que as pessoas veem na praça pública, é na hora que a gente vai cobrir um filho para dormir, que a gente chega no quarto para cobrir um neto, para cobrir um filho, ou cobrir uma mãe, ou um avô, ou uma avó sequelada, que você tem carinho para cobrir, que você chega, você se aproxima, você cobre com carinho, ao invés de chegar da porta, jogar o lençol em cima e dizer: te cobre, diabo, ficar doente vai me dar trabalho. Qual é o sentido que tem? Então, a proposta da doutrina espírita é que nós, depois de tantos círculos que a gente fez, tantas idas e vindas, que a gente descubra de maneira muito clara qual é o propósito das nossas encarnações, pelo amor de Deus, porque foi que a gente voltou. Nós voltamos para fazer uma história diferente, nós voltamos para ser diferente do que somos, e querer ser como somos, com o conhecimento que a gente tem, chama-se burrice, porque se eu tenho todo esse conhecimento e eu sou igual ao que não tem, então o conhecimento que eu tenho é vão. Não faz sentido eu querer ser do mesmo jeito que as pessoas que não sabem o que eu sei. A oportunidade que nos foi concedida de travar contato com o conhecimento espiritual quebrou todas as algemas que a gente poderia justificar para não fazer a nossa mudança. Aqueles de nós, principalmente, que sofremos da síndrome de Gabriela e que dizemos: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, está no lugar errado, está no lugar errado. E ainda tem Júnior, que ainda dizem assim: olha, eu já mudei um bocado, o resto eu vou mudar só na próxima, porque essas questões aí com a minha sogra, na outra eu resolvo. Cara, você não sabe nem se você vai ser espírita na outra. Você não sabe, não existe garantia, não existe garantia de que, não, como eu sou espírita nessa, serei na outra. Lê do engano. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, está dito lá o seguinte: aqueles que não recuarem diante das dificuldades, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de transformação da humanidade. Consulte depois a Gênesis, capítulo 18, item 27, o final do primeiro parágrafo. Vocês vão ver lá que nesse processo de transformação da humanidade,
Aqueles que não acompanharem efetivamente a grande transformação, mas que se dispuserem para ajudar, vão ser chamados para o trabalho mais difícil. Qual é o trabalho mais difícil? Está lá escrito: reencarnar nas áreas do planeta que são mais atrasadas. Pense num lugar que está atrasado em termos de amor. Como diz aquela música, é para lá que eu vou. Então, nós vamos retornar numa próxima existência, não é para essa sopa boa de ficar todo mundo num centro espírita, todo mundo, lindo, muita literatura, tão lindo, nem tenho tempo de ler, tanta literatura que nem lê. Vai para um lugar que tem pouquinho livro, aonde vai ter que valorizar. Olha essa página, gente, olha essa pergunta, meu Deus, essa resposta, graças a Deus. Onde a gente vai valorizar, porque nós vamos entrar num lugar onde vai ter sede de conhecimento espiritual. E eu não quero dizer com isso que a gente vai reencarnar para ser espírita. Pode reencarnar para renascer no meio da ciência, no meio da filosofia. Outros renascer no meio da religião, mas outras religiões. Os que estiverem achando ruim vão ficar no Brasil, vão lá para o Congresso Nacional, vão encarnar lá. Precisa de gente boa em todo canto. Ivaíta, não tem jeito, alguém tem que ir. Não reclame muito, porque geralmente é assim que escolhe. Então, nós seremos convocados a uma grande transformação. Então, como é que a gente vai operar essa transformação? Nós temos que trazer um conhecimento em nós, para que, se a gente cair numa outra religião, diga: não, mas eu não posso ser assim, não posso matar os outros. Isso está errado. Mas de onde você tirou isso? Eu sinto que não deve, porque está impregnado esse sentimento em nós. Mas se a gente viver aqui na doutrina espírita, dominar essa literatura toda, e na nossa prática, na nossa maneira de ser, não for diferente, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar muita coisa, porque eu só tenho uma capa de conhecimento espiritual. Tirou a capa, eu não tenho. Então, nós somos, na verdade, o Brasil, um grande centro de formação de mão de obra. Está todo mundo aqui para formá-los aqui. Nós somos um centro de formação de mão de obra. Assim como no passado a Índia foi o grande centro de formação de mão de obra e depois espalhou os iniciados pelo planeta, hoje o Brasil é o local aonde tudo está se concentrando. A mensagem do amor, que é um coração, representa, né? Está num local. E se vocês pensarem que o Cristo é o governador planetário, qual é o sentido que tem botar todo mundo num lugar só? É porque aqui é um centro de formação. O Brasil é o coração do mundo, porque o mundo é o corpo e o coração é o Brasil. Qual é o papel do coração para o corpo? O que é que o coração faz para o corpo? Bombeia sangue. Nós somos o sangue. Nós vamos ser bombeados. O coração está se enchendo, e a próxima existência ele vai fazer assim, vai pulsar. E quem está no coração não fica, vai ficar um pouquinho, né? Porque fica um pouquinho de sangue no coração para alimentar o miocárdio, mas só um pouquinho. A maior parte vai embora pelo resto do mundo, em lugares que a gente talvez seja de onde nós viemos, de onde nossas famílias vieram, para pregar a mensagem do amor nesses lugares. Pode não ser até com o rótulo de Jesus, pode ser com a fala do Krishna, com a fala do Buda, com a fala de Muhammad, pode ser com a fala de qualquer um desses iniciados, mas tem que ser a mensagem do amor. E para isso, entendermos em profundidade a proposta do amor que esta mensagem nos oferece, é a chave para que a gente alcance esse grande objetivo, que é sermos contados entre aqueles que serão chamados para executarem os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Desejo uma boa sorte para todos nós, e que a gente aproveite as lições para fazermos o melhor uso possível dessa mensagem de luz. Muito obrigado.